Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Cristo à minha frente, Cristo à minha retaguarda, Cristo ao meu lado direito, Cristo ao meu lado esquerdo, Cristo em todos os sentidos e direções. Cristo nos olhos daqueles que me veem, Cristo nos ouvidos daqueles que me ouvem, Cristo na boca daqueles que falam de mim, Cristo na cabeça daqueles que pensam em mim, Cristo nos corações daqueles que me governam, Cristo na eternidade, que assim seja. Bem-vindos mais uma vez aqui à Casa de Nelos, Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, tantos aqui presentes como aqueles que vão nos acompanhar pelo YouTube. É sempre uma grande alegria, sempre uma grande honra vir nessa casa, né? É uma bênção para todos nós. Na última palestra, né, na última vez que eu vim aqui, eu falei um pouco de mindfulness, tentei falar um pouquinho de como que a gente pode, né, usar as nossas mentalizações, né, usar a mindfulness, usar o que a gente aprendeu nessa casa para a gente otimizar o nosso tempo, para a gente ter um dia mais organizado, para a gente conseguir ter o foco total nas coisas, né? E assim, todos nós, eu considero que todos nós somos uma obra de Deus, que a cada dia está se aprimorando, né? Nós somos uma obra que a gente não é uma obra acabada, nós não somos uma obra acabada, nós somos uma obra que a cada dia a gente está construindo mais alguma coisa. E todas essas coisas que a gente fala aqui, nas palestras, a gente utiliza para isso, né? Normalmente, a gente no final das mentalizações, a gente fala assim, ó, agora vocês podem fazer os seus pedidos. Toca a música, a gente faz os nossos pedidos. No final, a gente sempre costuma dizer assim, pelo menos eu costumo dizer assim: realizados estão os vossos pedidos na medida da fé e do merecimento de cada um de vós, que foi como eu aprendi aqui. Então, a gente tem que, para a gente alcançar as coisas que a gente pede nessa casa, a gente precisa de 2 pressupostos básicos: fé e merecimento, tá? Eu vou partir do pressuposto de que todo mundo que vem nessa casa, todo mundo que está acompanhando essa palestra pelo YouTube, se já não merece, já está bem próximo e está no caminho para, porque a gente está aqui fazendo o que a gente tem que fazer. O que é o merecimento? O merecimento, vamos recordar, merecimento é a gente ter pensamentos bons, ter sentimentos bons, a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente fazer o nosso aprimoramento diário, a gente afastar aqueles sentimentos que não, né, como a Abel fala sempre, a raiva, o rancor, a mágoa, a gente afastar tudo aquilo. Isso está na categoria merecimento, tá? Nós nos transformarmos dia a dia em pessoas melhores está na categoria merecimento. Só que tem a outra categoria, a fé. E assim, a gente não, isso que a gente conversa aqui, a gente não fala só aqui, a gente, quando encontra com as pessoas no dia a dia, se alguém pergunta, o que você acha de tal coisa, como é que eu devo fazer e tal, as mesmas coisas a gente acaba falando para as pessoas. E a gente vê, depois a gente acaba analisando os resultados, né? Essa semana eu fiquei muito feliz com o resultado de uma pessoa.
E assim, é por isso que eu estou até tocando nesse ponto, porque assim, você via que a pessoa estava fazendo, a parte do merecimento estava tudo certo. Você via que a pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que pensa bem para os outros, é uma pessoa legal, ela te ajuda, ela faz, sabe? Só que o que travava era a parte da fé. E essa semana a pessoa conseguiu. E ela conseguiu, assim, eu até conversei com essa pessoa e falei para ela, olha, eu acho que o que está travando você é o medo. E a pessoa falava, não, mas eu não tenho medo. Eu falava, olha, aqui, eu acho que aqui tá, nessa parte você está tudo certo, tá? Eu acho que você merece. O que está te travando é o medo. E a pessoa começou a pensar naquilo. Essa semana, parece que a pessoa perdeu o medo. Mas foi ela perder o medo, no dia seguinte, foi blum, 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 aconteceu tudo. Mas foi assim, rápido. E não adianta a gente querer se enganar, tá? Eu não venho aqui para mentir para vocês, nenhum de nós está aqui para isso. Se alguém aqui falar que não tem medo de nada, está mentindo. A grande verdade é que o maior obstáculo para que a nossa fé seja plena são aqueles pensamentos aqueles receios de que não vai dar certo, aquele medo que, olha, se eu fizer isso, por que isso está acontecendo para mim? Às vezes a pessoa até pensa, será que eu mereço isso? A oportunidade aparece na frente da pessoa e a pessoa pensa, será que eu mereço isso? Espera aí, vamos partir do pressuposto que você merece. Pronto, vamos partir desse pressuposto. Se você partir do pressuposto que você merece, o que está te faltando para aquilo completar? Está faltando você vencer o medo. Essa semana eu tive essa resposta assim. A pessoa venceu o medo. Porque sempre que ia fazer alguma oportunidade estava aparecendo assim, ó. É engraçado. A gente fala assim aqui sempre. As oportunidades para a gente, elas aparecem diariamente. A gente tem o nosso dia, a gente vai dormir, a gente faz todas aquelas coisas, né? Acorda, faz todas aquelas coisas que eu falei na palestra passada, a gente se concentra, a gente merece. E as oportunidades, a gente pode até não perceber, mas as oportunidades, elas vão aparecendo todos os dias. Aproveitar essas oportunidades depende da gente, né? Sempre a Rogélia fala muito isso, Abel. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. A oportunidade aparece para a gente tem que estar pronto para agarrar. Então assim, e muitas vezes a oportunidade aparece e a pessoa pensa assim, ai, se eu fizer isso, será que vai dar certo? Ai, não sei, será que vai? O será que vai? Parece assim, parece que você joga, sabe aquele o vidro tá ali, quando você faz o será que vai, você deixa o será que vai vencer, parece que tá com uma pedrinha no vidro, o vidro faz assim, ó. Você tem que voltar tudo pro começo. Então, às vezes a gente fala assim, às vezes, né, as pessoas vêm aqui nessa casa, a gente faz um pedido, a gente faz uma mentalização e às vezes não acontece. E demora para acontecer. Isso muitas vezes é por causa da nossa própria culpa. Porque a gente deixa o medo vencer. Se a gente quer uma coisa na vida de verdade, a gente tem que acreditar. Meu avô sempre falou para mim, eu lembro desde pequenininho, ele falava assim, olha, não existe fé pela metade. Eu era pequeno e não entendia. Não tem fé pela metade. Mas não tem fé pela metade. Ele tinha razão, ele tem até hoje. Se você tem fé, você tem fé. Você acredita, você deixa na mão de Deus, né? A gente vem aqui, deixa as coisas na mão de Deus, depois fica com medo e não consegue pegar. Deus está te esticando a mão assim, ó, tá aqui para você, eu já te ajudei, eu fiz a minha parte, tá aqui, ó, você não pediu? E a gente fica naquela, será que é, será que não é? Será que eu consigo? O pior de todos os medos é, será que eu consigo? Era isso que estava travando essa pessoa. Porque ela falava para todo mundo, não tenho medo. Só que ela dentro dela, ela estava sentindo, será que eu consigo? Nossa, não tem... Esse será que eu consigo? Ele trava a pessoa num nível. O medo aprisiona, eu falo sempre isso, o medo aprisiona as pessoas. A gente fala assim, a gente quer ser feliz, a gente quer viver, né? A gente tem vontade, a gente fala para todo mundo, eu quero viver, eu quero ser feliz, tal.
Mas as pessoas têm medo de viver. As pessoas têm medo, nós estamos numa fase da humanidade que as pessoas têm medo às vezes de fazer a coisa certa, porque não vão ser populares. A pessoa fica com medo, será que eu vou fazer a coisa certa? O que eles vão falar de mim? Gente, o nosso compromisso não é com o que as outras pessoas vão pensar da gente. O nosso compromisso é com a gente. O nosso compromisso é com cada um de nós. Não importa o que os outros vão pensar. Se você está fazendo a coisa certa, você está fazendo o que você aprendeu aqui, que você aprendeu na sua casa, que você transmite para os outros, olha, não existe vergonha, não existe medo, não existe receio, não existe nada. A gente está dando e fazendo o que a gente queria que fizesse para a gente. A gente está dando e fazendo o nosso melhor. Se a oportunidade surgiu, a gente não pode titubear. A gente não pode pensar, eu não consigo. Eu consigo. Eu sou, eu posso, eu consigo. Porque assim, a gente está deixando na mão de Deus. A gente na nossa mentalização, a gente não fala, deixe seus pedidos na mão de Deus. Ele vai levar esses pedidos ao céu. Eles vão estar lá, não tem lugar melhor para estar. Estão lá. Lá é a imagem divina, está lá, na perfeição, plena. O teu pedido está lá. É você que tem que conseguir chegar nesse pedido e alcançar na matéria. E vou dizer para vocês, a felicidade da pessoa, mas foi um negócio tão bonito, que mexeu comigo. Mexeu. Eu me emocionei. Se olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu me libertei daquilo, sabe? Parecia que a pessoa estava presa naquilo, era uma coisa que ia e voltava. Você via que as coisas iam, as oportunidades, você está ali olhando, né? Você não pode fazer nada. Eu não posso realizar as coisas que a Magda tem que fazer, ela não pode realizar as minhas. Você está ali do lado olhando e você está vendo que está vindo, toda semana está lá, todo dia está lá aparecendo. E a pessoa travava. Quando conseguiu, sabe, parece que o mundo abriu, sabe, uma pessoa assim. É muito legal ver isso acontecer. Isso aqui acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. A gente colocando os ensinamentos do Seu Nélio em prática, a gente fazendo o que a gente vem fazer aqui, a gente colocando isso na nossa vida e tendo fé, a gente consegue. E aí você vai falar, mas é fácil ter fé? Olha, ter merecimento não é fácil, mas eu vou dizer para vocês, ter fé talvez seja mais difícil, porque a gente convive diariamente com esses sentimentos do medo. A gente tem que vencer diariamente o medo, por uma série de coisas. Aí, vou voltar naquela pergunta. Essa semana perguntaram para mim, você não tem medo das coisas? Porque quando você fala um pouco mais confiante, as pessoas acham que você não tem medo das coisas. Todo mundo tem medo. O medo aparece para todo mundo. A pergunta que a gente tem que se fazer é, nós vamos vencer o medo ou o medo vai nos vencer? É essa a pergunta. No exercício diário que a gente fala sempre aqui, de exercitar bons sentimentos, bons pensamentos, nesse exercício diário, a gente tem que exercitar vencer o medo. Porque senão não adianta fazer toda aquela outra parte que não vai vir o que você quer. Você vai travar a sua vida. O medo nada mais é do que uma coisa que vem no nosso subconsciente e que a gente tem que aprender a controlar. A gente tem que aprender a afastar e assim a gente vai estar vencendo o medo. Isso é exercício diário. Não tem outro jeito, é exercício diário. E quanto mais a gente fizer esse exercício diário, mais confiante a gente vai ficar nas coisas. A gente, como a gente fala sempre aqui, a gente tem que ser como a água do rio, né? Vamos lá descendo o rio. Parece uma pedrona no meio do caminho, o que a água faz?
Tem aquele água mole em pedradura, tanto bate até que fura, mas a água normalmente ela desvia, não fica brigando e passa. Ela passa pelo obstáculo. O medo é o maior obstáculo para a gente conseguir exercitar a nossa fé. Porque assim, se você... E olha, nessas horas, se você for querer ouvir a opinião de alguém, por favor, escute apenas a opinião daquele que está te fazendo levantar, que está te falando, ó, vai que dá. Porque, assim, tem tanta gente no mundo, e tem tanta gente no mundo que não tem essa bênção que a gente tem de vir numa casa como essa, de aprender o que a gente aprende aqui, de poder exercitar o que a gente exercita aqui, que se você for perguntar para uma pessoa que ainda está nesse nível de pensamento, ela vai falar, ó, desiste. Ou então vai te falar um monte de coisa que você vai te deixar com mais medo, ou vai falar assim, ó, você não vai conseguir. Desiste. É difícil demais. Eu não conseguiria. Olha, se você for atrás desse tipo de pensamento e de raciocínio, você não vai conseguir mesmo. É a mesma coisa, a pessoa ainda não está pensando do jeito que a gente considera correto. Então, ó, essa sugestão eu não vou... É a mesma coisa que afastar um pensamento que a gente não precisa ter. Essa sugestão eu não vou seguir. Eu vou continuar na sugestão de quem está querendo me ajudar a me levantar. É super importante fazer isso. Se a gente fizer isso todo dia, vai dar certo. Ah, mas como é que você sabe que vai dar certo? Esse ano aqui, ó, vai fazer 30 anos que eu venho nessa casa. Quando eu vim nessa casa, eu estava na mesma situação da pessoa que eu acabei de ver essa semana e que eu estou feliz porque ela conseguiu. Detalhe, conseguiu, se voltar a pensar errado, vai voltar tudo para trás. Ela conseguiu e ela sabe que ela tem que continuar pensando do jeito certo para cada vez ela ficar mais confiante e conseguir sempre. E conseguindo a cada dia, para vencer os desafios de cada dia. Mas voltando, eu vim nessa casa na mesma situação. Ou você vem aqui pelo amor, ou você procura uma casa como essa pelo amor, ou você procura pela dor. Pela dor, pela dúvida, que acaba virando dor do mesmo jeito. Eu vim pela dor. E eu entrei aqui e eu comecei a escutar as pessoas falarem, né? O primeiro dia que eu vim aqui era o seu Manuel de Paula, que estava fazendo a palestra. E eu, cada vez que eu vim aqui, escutava o seu Manuel de Paula, a Dona Olinda, o Alexandre. Eu vinha aqui e eu falava assim, olha, eu vou fazer isso. Eu sentava do mesmo jeito ali, eu sentava ali naquela cadeira. Primeira vez eu sentei do lado do Ronaldo, o Ronaldo estava naquela primeira, eu estava na segunda cadeira, né? No primeiro dia que eu sentei, o Ronaldo levantou. Lembra? Primeiro dia que eu sentei, o seu Manuel falou para ele, ó, agora você vai pegar a capa, ele levantou, verdade. Nunca mais sentou do meu lado. Verdade. Foi uma vez, né? Foi uma horinha que nós ficamos aqui. Verdade. Toda vez que eu vinha aqui, eu falava, eu vou colocar isso em prática. E eu fui fazendo. E eu faço até hoje. E com tudo. E cada vez que eu faço, mais eu tenho certeza que fazendo dá certo. É por isso que eu estou falando para vocês que dá certo. A gente tem que fazer. Ah, vou voltar na pergunta, mas você não tem medo? Sempre vem. Ele vem. Ele vem. Às vezes o primeiro pensamento é esse. Quando você vai fazer alguma coisa, o primeiro pensamento que vem é justamente esse. Será que vai dar? Só que, como você vai fazendo isso todo dia, chega uma hora que na hora que vem o será que vai dar, na hora que ele vem, você já tira assim. Passa a ser um negócio meio automático. Se depender de mim, vai dar. É acreditar na gente. É acreditar que a gente pode se tornar, né, fazendo o exercício diário, a cada dia, numa obra perfeita, nos limites da nossa perfeição, que nós estamos nesse plano, mas numa obra cada vez mais perfeita, como Deus quer, como está lá. Deus tem cada um de nós para Ele, olhando, Ele olha para cada um de nós a nossa plena perfeição. Se a gente ainda não está lá, é porque a gente está a caminho. Não é porque Ele não quer. Ele quer, Ele ajuda todo dia. Deus está sempre com a gente. Se tem alguém que está sempre com a gente, sempre, é Deus, Jesus e a corrente espiritual dessa casa. Eles estão sempre com a gente. Estão sempre, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não percebe, eles estão sempre ali.
E a gente querendo, a gente se aproxima deles. A gente querendo, a gente fica pertinho. A gente querendo, a gente consegue as coisas. Por isso que a gente fala foco, foco, foco. O que eu falei na palestra anterior é um método que a gente usa para ter foco, para manter a fé no lugar que ela tem que estar, para afastar esse tipo de pensamento. E a gente repetindo isso diariamente, a gente vai conseguir realizar tudo o que a gente precisar realizar, tá? Era isso que eu queria falar hoje. Obrigado por vocês terem me ouvido. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa sessão, que é a parte das nossas mentalizações. Lembrem-se que esse momento é só nosso. Não tem nada mais importante nesse momento do que o que a gente está fazendo aqui. Cada um de nós vai mentalizar que tem uma mochilinha branca ali fora com seu nome. Vai deixar todas as situações da sua vida lá fora, nessa mochilinha branca. E no final da nossa sessão, cada um tem a opção de levar essas situações consigo ou deixar aqui nessa casa nas mãos da corrente espiritual, de Deus, de Jesus, da corrente espiritual, que estarão em excelentes mãos. Vamos nos colocar numa posição física adequada. Vamos fazer respirações pausadas e profundas, respirando calmamente, acalmando os nossos corpos físicos, tirando os pensamentos que vierem nas nossas mentes. Todos nós agora somos instrumentos para auxiliar a corrente espiritual nessas mentalizações. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, em todos os seres e em todas as coisas. Saudemos a corrente espiritual dessa casa, nossos guias e mestres, em especial ao Senhor Nelo, a quem entrega o comando deste trabalho. Vibremos saúde para o nosso corpo e paz para o nosso espírito, para que possamos ser sempre instrumentos úteis na prática do bem. Mentalizemos o globo azul anil, nosso planeta Terra, com a palavra Pax em dourado no centro, e vibremos para o nosso planeta Terra, para a humanidade e para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Para a diretoria dessa casa, que nos brinda com a oportunidade de aqui podermos comparecer, podermos acompanhar os trabalhos pelo YouTube, vibremos, que todos tenham sempre saúde, paz, grandes realizações, intuição divina. Para todos aqui presentes, para todos os frequentadores dessa casa, para todos aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, para todos os seus familiares, vibremos saúde, paz, prosperidade e que seus bens, quer sejam materiais ou espirituais, se multipliquem abundantemente. Para os nossos pais, se ainda estão conosco aqui na matéria, vibremos
que eles tenham sempre saúde, conforto, prosperidade, que eles possam sempre participar ativamente da vida em família, nos transmitindo as suas experiências tão importantes. E se os nossos pais já se encontram no reino espiritual, vibremos, que eles fiquem sempre com Deus e sigam seus caminhos de luz branca fortíssima, sempre em paz. Abençoados os nossos queridos pais. Vibração para os casais. Que todos os casais vivam um amor infinito. Se amem, se respeitem, se ajudem. Saibam abrir mão das coisas que não são necessárias, que não vão agregar. E sempre se perdoem todas as vezes que for necessário. Amor infinito para todos os casais. Para todos os nossos amigos, conhecidos e seus familiares, vibremos, que eles tenham sempre bastante saúde, sucesso, consigam realizar todos os seus intentos, sejam muito felizes. E se por acaso ainda existe alguém que não o considera como amigo, vibre para que essa pessoa tenha sempre saúde, sucesso, grandes realizações, siga sempre seu caminho de luz em paz e permita que você também siga sempre seu caminho de luz, sempre em paz. Para os nossos irmãos que estão desaparecidos, vibremos para que eles consigam retornar aos seus lares, ou que ao menos eles enviem notícias tranquilizadoras para as suas famílias. Para os nossos irmãos viciados em geral, seja qual for o tipo do vício, vibremos para que a corrente espiritual lhes traga a cura, que eles consigam retornar ao convívio de seus familiares e retomar o curso normal das suas vidas. Para todas as crianças, jovens, adultos, idosos, abandonados, necessitados pelas ruas, vibremos para que eles sejam auxiliados, que eles sejam recolhidos, sejam levados para os locais adequados e, chegando nesses locais, que eles recebam alimentos, higiene, roupas limpas, agasalhos, cobertores, sejam tratados com carinho, amor e respeito e consigam voltar para a vida em sociedade. Para todas as instituições que acolhem as crianças, jovens, adultos, idosos, abandonados, necessitados, desabrigados, que estão com alguma doença, com necessidades especiais, vibremos para que a corrente espiritual coloque nos seus caminhos tudo o que eles precisarem de ordem pessoal e material para que eles consigam cumprir as suas missões sociais tão importantes. Para os nossos irmãos ricos e ainda materialistas, vibremos para que eles tomem consciência da responsabilidade da missão que eles assumiram.
que eles façam circular os seus bens, criem novos negócios, gerem novos empregos, paguem remunerações adequadas para os seus funcionários e também consigam auxiliar o maior número de instituições sociais possível, porque fora da caridade não há salvação. Para os nossos irmãos que se encontram em situação de pobreza, vibremos, para que eles tenham fé em Deus, amor ao trabalho, humildade, força, coragem, para conseguirem suportar essa situação. Que eles consigam trabalhos dignos, nos quais eles recebam remunerações dignas, adequadas, e consigam suplantar a situação de pobreza. Prosperidade para a pobreza em geral. Vibremos também para que os nossos irmãos que se encontram empregados continuem empregados, para que os nossos irmãos que estão desempregados consigam um novo emprego, mesmo que não seja nas suas áreas específicas de atuação, e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias. E que todos os nossos irmãos aposentados sejam respeitados, recebam aposentadorias e reajustes dignos por toda uma vida de trabalhos prestados. Agora, nós vamos fazer uma visita ao nosso lar, depois ao nosso local de trabalho, ou aos lares, aos locais de trabalho das pessoas que vierem nas vossas mentes. Podeis pedir o acompanhamento de um integrante da corrente espiritual. Chegando no vosso lar, mentalize: Deus está dentro do meu lar, Jesus está dentro do meu lar, a corrente espiritual está dentro do meu lar, as forças brancas do espaço estão dentro do meu lar. Uma luz branca fortíssima vai percorrendo todo o vosso lar, vai passando por todas as pessoas que lá residem, vai passando por todos os cômodos, sala, quartos, banheiros, escritório, cozinha, lavanderia, despensa, áreas comuns, vai limpando a tudo e a todos. No nosso lar, a saúde, paz, amor, harmonia, entendimento, diálogos acertados e todo conforto material que precisamos. Abençoado seja o nosso lar. Mentalização semelhante faremos para o nosso local de trabalho ou o local de trabalho das pessoas que vierem nas vossas mentes. Chegando lá, mentalize: Deus está dentro do meu local de trabalho, Jesus está dentro do meu local de trabalho, a corrente espiritual está dentro do meu local de trabalho, as forças brancas do espaço estão dentro do meu local de trabalho. Dessa vez, é uma luz azul fortíssima que vai percorrendo todo o vosso local de trabalho, vai passando por todas as salas, escritórios, almoxarifado, onde vocês fazem as refeições, pelas áreas comuns, vai passando por todas as pessoas que lá trabalham, vai iluminando a todos, vai limpando a tudo e a todos. No vosso local de trabalho, a prosperidade, a harmonia,
novos negócios, iniciativas novas com êxito, aumento de remunerações, especialmente para vós, prosperidade. Abençoado seja nosso local de trabalho. Muitos são os nomes que estão sobre esta mesa, muitos são os nomes que se encontram na lista de saúde e recuperação dessa casa. Vibremos para que todas essas pessoas, para que todas as pessoas que vierem nas vossas mentes, que estejam com alguma doença, que essas pessoas recebam energias de cura, renovação de células físicas e mentais, que essas pessoas recebam amor, muita fé, muito entendimento, paciência, resignação, que essas pessoas recebam a cura. Curadas estão todas as pessoas que se encontravam doentes em todo o Brasil, em todo o mundo. Vamos agora fazer uma vibração especial para os nossos irmãos que já estão desencarnados, nossos parentes, nossos amigos, que nos acompanham, nos protegem, nos intuem, irmãos desencarnados aqui presentes, ou que já se encontram nas várias moradas do reino espiritual. Vibremos para que todos esses nossos irmãos aceitem a doutrinação das forças brancas do espaço. Aqueles que necessitarem, sejam acolhidos, sejam levados para as casas de recuperação no reino espiritual e sejam curados. E que todos sigam sempre seus caminhos de luz branca fortíssima, recebam sempre infinita luz crística, entendimento e espiritualidade. Infinita luz crística para todos os nossos irmãos desencarnados. Amor crístico infinito para todos os nossos irmãos desencarnados. Cada um de nós agora vai servir como instrumento para auxiliar a corrente espiritual dessa casa na fluidificação das águas. Mentalizem todos os recipientes com água aqui nesse salão, os recipientes com água nas suas casas, nas casas das pessoas que vierem nas vossas mentes, nos vossos locais de trabalho. O nosso pensamento tem força, o nosso pensamento tem poder. Vibremos que estão sendo colocados nessas águas todos os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos necessários para uma cura, para a realização de um pedido, para a realização de uma graça. Fluidificada está toda a água mentalizada neste momento, neste trabalho. Destes muito,
chegou o momento dos vossos pedidos. Vamos nos colocar numa posição adequada nas cadeiras, as costas retas nas cadeiras, mãos nos joelhos, olhos fechados. Criem um quadro mental no qual cada um de vós agradece ao Mestre Jesus pela realização plena de cada um dos vossos pedidos. Podeis pedir o que quiseres. Coloquemos todos os nossos pedidos nas mãos do Mestre Jesus. Realizados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, na medida da fé e do merecimento de cada um de vós.
Que assim seja. Agora é o momento do passe magnético. A posição física é a mesma. Vamos apenas alterar o nosso quadro mental. Mentalizem um campo florido, flores perfumadas, um sol brilhante, um céu azul, uma cachoeira, um riacho, um lago, água corrente, uma brisa que vai batendo nos vossos rostos. Cada um de vós vai caminhando nesse campo florido e avista o Mestre Jesus. O Mestre Jesus estende as mãos sobre as vossas cabeças. Vai descendo pelo topo das vossas cabeças uma luz azul prateada fortíssima, que vai percorrendo todos os vossos corpos. Vai passando pelas células, ossos, tendões, órgãos, músculos, chakras, e vai restabelecendo a plenitude das suas funções. Cada um de vós sois agora uma luz azul brilhante fortíssima. E neste momento, eu rogo a Deus, a Jesus e a corrente espiritual dessa casa, que faça do meu pensamento a força e do meu corpo o instrumento para a realização deste passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. E cada um de vós vai levar dessa casa tudo aquilo que veio buscar, como a saúde, a paz, o amor, a harmonia, o entendimento e a fé. Em nome de Deus. Que assim seja. Mentalizemos mais uma vez o globo azul anil, nosso planeta Terra, com a palavra Pax em dourado no centro, e vibremos para que as pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo propaguem sempre a paz, a harmonia, o amor, a verdade e a justiça. Que todas as pessoas entendam que nós somos irmãos, se amem, se respeitem, se ajudem mutuamente. Que todas as pessoas aprendam com a própria natureza a como preservá-la cada vez melhor para gerações presentes e futuras. Que todas as pessoas tenham o privilégio de conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus e que cada um de nós possa aplicar esses ensinamentos todos os dias das nossas vidas, que todos nós consigamos melhorar e consigamos, juntos, ajudar o nosso planeta a se transformar num planeta onde sempre o bem prevaleça. Agora, vamos ouvir o nosso hino. Quem quiser, pode cantá-lo também. Somos filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, da luta o entrada lisa, encontremos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportado
sublime dever nos reúne neste templo, mansão do Senhor. Exultemos de alegria da luta ao entrar na liça. Invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola liberta da ilusão que na vida seduz, em levar a surpresa desperta do seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria da luta ao entrar na liça. Invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Agradecemos a Deus, a Jesus e a corrente espiritual dessa casa por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, por mais essa oportunidade de estarmos acompanhando esse trabalho pelo YouTube, e declaro encerrado o nosso trabalho. Que assim seja.